A paz do Senhor, meus irmãos, amanheceu mais um dia que o Senhor nos concede, glória ao seu nome para sempre. Nós o adoramos e o bendizemos, porque temos essa oportunidade santa de nos encontrarmos aqui no nosso canal Jornada da Leitura da Bíblia em um Ano, mais uma vez, porque assim o Senhor nos concede. Estamos prosseguindo na nossa jornada de leitura. Já estamos no livro de Provérbios, caminhando até para os últimos capítulos. E hoje, por se tratar de um dia de domingo, estaremos lendo na sequência 5 capítulos. Os capítulos 24, 25, 26, 27 e 28. Vamos então ao nosso momento reservado do nosso dia, louvar, bendizer e adorar o nome do Senhor, falar com Ele em oração e ouvir a sua voz através da sua palavra. O Espírito Santo do Senhor tem suas verdades a nos revelar através da palavra sagrada do nosso Deus. Vamos então à nossa leitura. Que Deus nos abençoe neste momento de comunhão com o nosso Deus. Provérbios 24. Opa! Esqueci dele, irmãs, o meu companheiro infalível, os meus óculos. Vamos então. Não tenha inveja dos maus, nem procure ter amizade com eles. Eles só pensam em violências e quando falam é para ferir alguém. Com a sabedoria se constrói o lar e sobre a prudência ela se firma. Na casa da pessoa sábia, os quartos ficam cheios de coisas bonitas e de valor. Ser sábio é melhor do que ser forte. O conhecimento é mais importante do que a força. Afinal, antes de entrar numa batalha, é preciso planejar bem, e quando há muitos conselheiros, é mais fácil vencer. Os provérbios dos sábios são profundos demais para serem entendidos pelos tolos. Quando são discutidos assuntos importantes, os tolos não têm nada para dizer. Quem planeja o mal será chamado de criador de problemas. Os planos dos que não têm juízo são pecados. Todos odeiam quem vive zombando dos outros. Quem é fraco numa crise é realmente fraco. Procure salvar quem está sendo arrastado para a morte. Você pode dizer que o problema não é seu, mas Deus conhece o seu coração e sabe os seus motivos. Ele pagará de acordo com o que cada um fizer. Meu filho, coma mel, pois o mel faz bem. Assim como o favo de mel é doce na sua língua, assim também é a sabedoria. É boa para a sua alma. Se você a conseguir, terá um bom futuro e não perderá a esperança. Você, homem perverso, não fique espiando a casa do homem honesto para assaltá-la. A pessoa honesta pode cair muitas vezes, que sempre se levanta de novo, mas a desgraça acaba com os maus. Não fique contente quando seu inimigo cair na desgraça. O Senhor Deus vai saber que você ficou contente com isso e não vai gostar, e ele poderá parar de castigar esse inimigo. Não se revolte por causa dos maus, nem tenha inveja deles. Os pecadores não têm futuro, eles são como uma luz que está se apagando. Meu filho, tema a Deus o Senhor e respeite as autoridades. Não se envolva com as pessoas que se revoltam contra elas, pois num instante elas podem se arruinar. Você pode fazer uma ideia da destruição que Deus ou as autoridades podem causar? Essas coisas também foram ditas por homens sábios.
O juiz não deve favorecer ninguém. Se ele declarar inocente um homem que é culpado, será amaldiçoado e odiado por todos. Porém, os juízes que castigam o culpado receberão bênçãos e gozarão de boa fama. A resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. Não construa a sua casa nem forme o seu lar até que as suas plantações estejam prontas e você esteja certo de que você pode ganhar a vida. Se você não tiver motivo, não seja testemunha contra o seu vizinho, nem fale mal dele. Nunca diga: vou lhe pagar com a mesma moeda, vou acertar as contas com ele. Eu andei pelos campos e plantações de uva de um homem tolo e preguiçoso. Tudo estava cheio de espinhos e coberto de mato, e o muro de pedras havia caído. Olhei para aquilo, pensei bem e aprendi a seguinte lição: durma um pouco mais, cruze os braços e descanse mais um pouco. Mas enquanto você estiver dormindo, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Capítulo 25. Aqui estão mais alguns provérbios de Salomão, escolhidos e copiados por homens que estavam a serviço do rei Ezequias de Judá. Respeitamos a Deus por causa daquilo que ele esconde de nós, e respeitamos as autoridades por causa daquilo que elas nos explicam. Você nunca sabe o que um rei está pensando. Os pensamentos dele estão fora do nosso alcance, assim como as alturas do céu ou as profundezas da terra. Purifique a prata e o artista poderá fazer uma obra de arte. Afaste o rei dos maus conselheiros, porque o que torna forte um governo é a justiça. Quando você estiver diante das autoridades, não se faça de importante. É melhor que depois lhe deem um lugar de honra do que você ser humilhado na presença das autoridades. Não tenha pressa de ir ao tribunal para contar o que você viu. Se mais tarde outra testemunha provar que você está errado, o que é que você vai fazer? Defenda a sua causa contra o seu vizinho, mas não revele nada que alguém lhe tenha contado a respeito do assunto. Do contrário, todos ficarão sabendo que você não consegue guardar segredos e você nunca mais se livrará desta vergonha. A palavra certa na hora certa é como um desenho de ouro feito em cima da prata. Quando alguém está querendo aprender o conselho de uma pessoa experiente, vale mais do que anéis de ouro ou joias de ouro puro. Como água fresca no calor do tempo da colheita, assim o mensageiro de confiança reanima quem o mandou. Quem promete e não dá é como a nuvem e o vento que não trazem chuva. A paciência convence até as autoridades. A perseverança pode vencer qualquer dificuldade. Não coma mel demais, pois você pode vomitar. Não vá a toda hora à casa do vizinho, pois ele pode se cansar e acabar ficando com raiva de você. A pessoa que diz mentiras a respeito dos outros é tão perigosa quanto uma espada, um porrete ou uma flecha afiada. No momento de dificuldade, depender de uma pessoa que não merece confiança é como mastigar com um dente estragado, andar com um pé aleijado ou querer se esquentar num dia frio tirando a roupa. Cantar para quem está triste é como esfregar sal numa ferida. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha, e o Senhor Deus
recompensará você. Assim como o vento norte traz chuva, os mexericos trazem ódio. É melhor morar no fundo do quintal do que dentro de casa com uma mulher briguenta. Ouvir uma boa notícia que a gente não espera é como tomar um gole de água fresca quando se tem sede. A pessoa boa que se deixa levar por uma pessoa má é como uma fonte de água barrenta ou um copo contaminado. Ou como um poço contaminado. Assim como o mel demais não faz bem, também não é bom andar procurando elogios. Quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. Capítulo 26. Elogiar um tolo é tão absurdo como cair neve no verão ou chover no tempo da colheita. A maldição não cai sobre quem não merece. Ela é como um passarinho que voa sem rumo. O chicote feito para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas de quem não tem juízo. Quem dá uma resposta séria a uma pergunta tola é tão tolo como quem a fez. Responda ao tolo de acordo com a tolice dele, para que ele não fique pensando que é sábio. Quem manda um tolo dar um recado está procurando problemas. Seria melhor que cortasse os seus próprios pés. Um provérbio citado por um tolo tem tanto valor como as pernas de um aleijado. Meu Deus. Elogiar um tolo é o mesmo que amarrar a pedra no estilingue. O tolo citando um provérbio é como o bêbado tentando tirar um espinho da mão. O patrão que contrata qualquer tolo que lhe pede emprego acaba prejudicando todos. O tolo que faz uma tolice pela segunda vez é como um cachorro que volta ao seu vômito. Pode-se esperar mais de um tolo do que de quem pensa que é mais sábio do que é. O preguiçoso fica em casa e diz: se eu sair, o leão me pega. O preguiçoso vira de um lado para o outro na cama. Ele é como uma porta que gira nas dobradiças, mas de fato não sai do lugar. Existe gente que tem preguiça até de pôr a comida na própria boca. O preguiçoso acha que ele sozinho sabe mais do que 7 homens capazes de dar respostas. Quem se mete na discussão dos outros é como quem agarra pelas orelhas um cachorro que vai passando. Quem engana os outros e diz que é brincadeira é como um louco brincando com uma arma mortal. Sem lenha, o fogo se apaga. Sem mexericos, a briga se acaba. Como carvão sobre as brasas e lenha no fogo, assim é o briguento para atiçar uma briga. Os mexericos são tão deliciosos, como gostamos de saboreá-los. Como o verniz cobre um pote de barro, as palavras fingidas encobrem um coração mau. O hipócrita que odeia esconde o seu ódio atrás da bajulação. Ele pode falar muito bem, mas não acredite no que ele diz, porque o seu coração está cheio de ódio. Ele pode disfarçar, mas todos acabarão vendo a sua maldade. Quem coloca uma armadilha para os outros acaba caindo nela. Quem rola uma pedra será esmagado por ela. Quem odeia fere os outros com mentiras. As palavras bajuladoras causam desgraças. Provérbios 27. Não conte vantagem a respeito dos seus planos para o futuro,
pois você não sabe o que vai acontecer amanhã. Ninguém elogie a si mesmo. Se houver elogios, que venham dos outros. As pedras e a areia são pesadas, mas os problemas causados pelo mau gênio dos tolos pesam mais ainda. O ódio é cruel e destruidor, mas a inveja é pior ainda. É melhor a crítica franca do que o amor sem franqueza. O amigo quer o nosso bem, mesmo quando nos fere. Mas quando o inimigo abraçar você, tome cuidado. Quem está com o estômago cheio rejeita até o mel, mas para quem está com fome, até a comida amarga é doce. Uma pessoa longe de casa é como um pássaro longe do ninho. Assim como os perfumes alegram a vida, a amizade sincera dá ânimo para viver. Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. Se você estiver em dificuldades, não peça ajuda ao seu irmão. Vale mais um vizinho perto do que um irmão longe. Seja sábio, meu filho. Então eu serei feliz e saberei dar uma boa resposta a quem me criticar. A pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. Quem aceita ser fiador de um estranho deve dar a sua roupa como garantia de pagamento. Quando alguém acorda um amigo de manhã bem cedo com um grito de bom dia, o seu cumprimento soa como uma maldição. A resposta briguenta é como um dia triste. Perdão, irmãos. A esposa briguenta é como um dia triste em que a chuva não para de cair. O que é que você pode fazer para que ela fique calada? Você já procurou fazer o vento parar ou tentar pegar óleo com a mão? As pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro afia o próprio ferro. Cuide bem da sua figueira e você terá figos para comer. Trate bem o seu patrão e você será recompensado. Assim como a água reflete o rosto da gente, o coração mostra o que a pessoa é. Os desejos das pessoas são como o mundo dos mortos. Sempre há lugar para mais um. Assim como o ouro e a prata são provados pelo fogo, o bom nome de uma pessoa também pode ser posto à prova. Mesmo que você batesse num tolo até quase matá-lo, ainda assim ele continuaria tão tolo como antes. Cuide das suas ovelhas e do seu gado o melhor que puder, porque tanto as riquezas como os governos não duram para sempre. Primeiro você corta o feno, depois corta o capim dos montes enquanto espera que o feno cresça de novo. Aí você pode fazer roupas com a lã das suas ovelhas e comprar mais terras com o dinheiro que ganhou com a venda de alguns cabritos. E as cabras darão leite com fartura para você e para a sua família, e também para as suas empregadas. Capítulo 28. Os maus fogem mesmo quando ninguém os persegue, mas o homem honesto é valente como um leão. Quando a nação tem líderes inteligentes e sensatos, ela se torna forte e firme. Mas quando a nação peca, ela muda de governo a toda hora. Um pobre que explora outros pobres é como a chuva que destrói tudo e acaba com as colheitas. Quem não respeita a lei de Deus está do lado dos maus,
mas quem lhe obedece está contra eles. Os maus não sabem o que é justiça, mas os que procuram conhecer a vontade do Senhor sabem muito bem. É melhor ser pobre e honesto do que rico e desonesto. O moço que obedece à lei de Deus é inteligente, porém o que anda em más companhias é uma vergonha para o seu pai. Quem fica rico emprestando dinheiro a juros altos e explorando o povo acaba deixando a sua riqueza para quem é bondoso com os pobres. Deus despreza até as orações de quem não obedece às suas leis. Em quem engana uma pessoa honesta e a leva a fazer o mal, cairá na sua própria armadilha. Mas quem é correto será bem recompensado. Os ricos sempre pensam que são sábios, mas o pobre que é inteligente os conhece muito bem. Quando os bons alcançam o poder, todos festejam, mas quando o poder cai nas mãos dos maus, o povo se esconde de medo. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Quem teme o Senhor é feliz, mas quem se revolta contra ele cairá na desgraça. Como um leão furioso ou um urso feroz, assim é o governo mau que domina um povo pobre. O governador sem juízo será um ditador cruel. Aquele que odeia a desonestidade governará por muito tempo. O assassino cava muito depressa sua própria sepultura. Não tente fazê-lo parar. Quem é honesto tem segurança, mas quem é desonesto logo fracassa. Quem cultiva a sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância sempre será pobre. A vida da pessoa honesta é cheia de felicidade, mas quem tem pressa de enriquecer não fica sem castigo. É errado favorecer alguém no tribunal, mas alguns juízes fazem isso até por pouco dinheiro. O ganancioso tem tanta pressa de ficar rico que nem percebe que a pobreza está chegando. Corrige uma pessoa e no futuro ela apreciará isso mais do que se você a tivesse elogiado. Quem acha que não é pecado roubar do seu pai ou da sua mãe é pior do que um ladrão comum. O egoísta sempre causa problemas. Quem confia no Senhor terá sucesso. Quem confia em si mesmo é tolo, mas quem segue os ensinamentos dos sábios terá segurança. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem faz de conta que os pobres não existem será muito amaldiçoado. Quando os maus sobem ao poder, o povo se esconde de medo. Quando eles caem do poder, o número das pessoas honestas aumenta. Aleluia, glória a Deus. Concluímos assim, irmãos, os nossos 5 capítulos da leitura de hoje. Adoramos o Senhor que nos concede essa oportunidade mais este dia. Louvamos ao Senhor por tantos provérbios, tantos ensinamentos maravilhosos que precisamos estar lendo, relendo, porque essa é a maravilha da palavra de Deus. Nós nunca vamos guardar tudo, então precisamos estar constantemente lendo e relendo e
praticando na nossa vida. E que ensinamentos maravilhosos! Sempre em algum momento da sua vida, algum provérbio, algum versículo desse vai estar te chamando a atenção. E é tão maravilhoso saber que o Senhor fala conosco através da sua palavra, nos ensina como nos comportar, nos ensina como agir, como ter bom caráter, como ter um bom comportamento. Nossa, é maravilhoso, é muita riqueza a palavra de Deus, porque o Senhor, Ele é tão cuidadoso conosco que Ele não se preocupa apenas com a nossa parte espiritual, que é fundamental na nossa vida, mas Ele se preocupa com o nosso comportamento, com as nossas atitudes morais, com o nosso caráter, que vai o glorificar e o dignificar também, porque pelas nossas ações se conhece a pessoa, se conhece o interior da pessoa. Por isso que podemos aqui classificar, né, como é classificado no livro, os que são tolos e os que são sábios. Por causa de quê? Por causa das suas atitudes, por causa dos seus comportamentos. E esta palavra maravilhosa relatada nos provérbios nos ensina a sabedoria de conviver uns com os outros, porque não é necessário apenas viver, é necessário conviver, conviver com os demais. E assim, praticando esta palavra, nós poderemos nos aperfeiçoar, como agir uns com os outros, como proceder em momentos de dificuldade, como nos comportar em cada situação. Nós adoramos o Senhor, que o versículo que me chamou a atenção hoje foi no capítulo 24. No capítulo 24, meus irmãos. A sabedoria, no versículo 26. A sabedoria é boa para a sua alma. Se você a conseguir, terá um bom futuro e não perderá a esperança. Que coisa maravilhosa. Na verdade, irmãos, eu falei o versículo errado, é o versículo 14. Provérbios 24, versículo 14. Assim também a sabedoria é boa para a sua alma. Se você a conseguir, terá um bom futuro e não perderá a esperança. Aleluia! E como conseguir essa sabedoria? O Senhor nos diz na sua palavra. Busque, peça ao Senhor, que a todos dá deliberadamente, e não lance em rosto. O Senhor te dá o que você pedir e não vai fazer questão disso, porque o desejo dele é que você seja aperfeiçoado, a sua conduta moral, a sua conduta espiritual seja agradável e perfeita, assim como é a vontade do Senhor. Aleluia! Que Deus nos ensine, que Deus nos oriente a viver uma vida que glorifique o nome do Senhor, porque ser sábio é temer ao Senhor, glorificando e exaltando em todos os dias das nossas vidas. Aleluia! E assim, irmãos, alcançaremos elogios. Não será necessário nos elogiar a nós mesmos, como a palavra diz, não é bom que nos elogiemos a nós mesmos, mas que ouçamos esses elogios dos outros, porque a boca do outro é que vai nos engrandecer como um testemunho do seu proceder diante do Senhor. Aleluia! Mas também não vá atrás dos elogios abajuladores que podem estar enganando você, como a própria palavra do Senhor aqui nos adverte. Então tome cuidado, veja de onde procede esses elogios, mas procure sempre agradar ao Senhor nosso Deus, Criador e Salvador de nossas almas. Ele que merece estar dando bom testemunho de nós, assim como o Senhor fez com Jó, quando o inimigo se apresentou a ele num dia, né? Me perdoe ter parado aqui.
O inimigo se apresentou um dia junto com os outros seres celestiais e o Senhor colocou: Tem visto o meu servo Jó como me teme, como ele é justo, como ele é honesto? Então, olha que coisa maravilhosa! O próprio Senhor elogiou e testemunhou do proceder do seu filho Jó. Que coisa maravilhosa! Que coisa tremenda que o Senhor também tenha boas palavras a falar de nós, do nosso comportamento e da nossa comunhão com Ele. Que Ele diga: tem visto a minha serva Daniele, tem visto meu servo João, tem visto meu servo José, minha serva Maria. Oh, aleluia! Que Deus fale no seu coração, como tem falado todos os dias. E você seja abençoado neste dia de louvor e adoração ao Senhor. Amém? A paz do Senhor para todos. Meu abraço fraternal e que Deus continue nos abençoando neste canal que tem sido um projeto de Deus para o seu coração. Você que chegou agora, também faça parte desse grupo de leituras da Palavra do Senhor e cresça no conhecimento e na sabedoria. Aleluia! Curta, compartilhe, deixe o seu comentário. E até amanhã, se assim Deus nos permitir. Glória, glória a Deus. A paz, irmãos.